Olá, turma. Eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre tipos de força. Na última aula, nós falamos sobre as leis de Newton. Hoje a gente vai dar uma ênfase maior na segunda lei. Porque eu te pergunto, se estamos falando sobre o princípio do movimento e estamos falando sobre força, existe só uma força que está atuando sobre você agora? Ou quantas das forças estão atuando sobre você agora, parada me olhando? É sobre essas forças invisíveis, mas sentidas que nós estamos falando hoje, ok? Nós quem? A Ana e a Lídia, só pode. Então, sem muita loucura, vamos lá compartilhar para vocês os slides. Opa, 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 opa. Então, tá aqui a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, que diz: a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Então, tá aí, nós falamos sobre isso na aula passada. E agora, a pergunta é simples: quais são essas forças que estão atuando num corpo, ok? A gente vai começar, então, pela força-peso. Dá uma olhadinha aí no planeta Terra, ok? Todos nós estamos presos no chão. Estamos presos ao chão. No chão, não. Ao chão. Por causa de uma existência e de uma força de atração de campo do campo gravitacional da Terra, que nos puxa para o centro dela, ok? Sempre como nós estamos, né? Qual é a minha geolocalização ao centro da Terra? Para baixo. Mas não, cuidado, estamos num globo, estamos sempre apontando, não existe baixo, existe centro, né? Então vamos lá. Esse peso, como vocês podem ver, como está aqui, ó, segue aqui a minha setinha, ele está na vertical para baixo com uma determinada aceleração gravitacional. O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro do seu corpo, ou seja, está aí atraído para o centro da Terra. Qual é a fórmula, Ana Lídia, da força-peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade, tá, galera? Analogamente, feita com ela saiu lá da segunda lei de Newton. Eu só estou chamando essa força de força-peso, por isso que eu chamo de P. A massa é a mesma, parece com a segunda lei. E por que gravidade? Gravidade, gente, nada mais é para a gente, nesse caso, do que a aceleração da Terra. A aceleração que esse campo gravitacional exerce sobre a gente. Então, a gente aproxima essa gravidade, porque é uma constante, para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas é realmente para 9,8, ainda tem uns quebrados aí. Ana, tu vai colocar 9,8 para gente? Eu? Quem sou eu? Agora, vestibular provavelmente não vai aproximar para 10. Então, nada de medo com vírgula. Eu já expliquei algumas vezes como se faz conta com vírgula. Fica calmo que dá tudo certo, ok? A força-peso é uma força de campo, que eu tenho que entender que ela é uma força de campo. E força é uma grandeza vetorial. É muito importante eu entender para onde esses vetores apontam. Para quando eu fizer a resultante dessa força no corpo que está sendo estudado, eu saber eu vou chamar de positivo, por exemplo, e negativo. Então, é sim a hora de lembrar da aula de vetores, ok? Mesmo sentido eu somo, sentidos opostos eu subtraio e por aí vai. Beleza? Temos também a força normal. Quem é a força normal, galera? Qual é o nome? A força normal, na verdade, é uma força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo. Como vocês estão podendo ver aí, ó, nesse vasinho em cima da mesa. Força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo. Tá apoiado, sobre um corpo que está apoiado, ok? Para onde aponta o vetor da força normal, Ana? A força normal, ela está sempre perpendicular à superfície, sempre fazendo um ângulo de 90 graus, ok? Ela é uma força de reação à superfície. A superfície está aqui.
eu coloquei essa é a minha superfície, apoiei um objeto, a força normal ela acontece, ela surge reagindo perpendicularmente para cima. Então, para onde sempre aponta a força normal? Para onde aponta? Não. Para onde o vetor da força aponta, Ana? Qual o sentido e direção desse vetor força normal? Tá sempre perpendicular ao corpo, como vocês podem ver, perpendicular, ângulo de 90 graus, não esqueçam. E para cima. Para cima, não. Oposta à superfície. Você gosta para cima, para baixo? Não. Oposta à superfície. Ok? Eu tenho também a reação da normal, que eu vou falar com mais tranquilidade nas próximas aulas do primeiro ano, muito provavelmente. Mas cuidado para vocês não acharem que normal e peso é ação e reação, gente, porque não é. A força-peso ela sempre vai apontar para o centro da Terra, enquanto a força normal ela está sempre oposta à superfície de contato que ela esteja. Ou seja, gente, pode acontecer delas terem uma direção em que elas façam entre si um ângulo de 90 graus. Se isso acontecer, elas não são iguais, então não existe uma lei de dependência nesse caso. Então, normal e peso não são ação e reação, não são par de ação e reação. Se você viu a última aula, você já sabe que é isso, e se você já esqueceu, volta lá e vê as condições para eu chamar algo, a força exercida de ação, de par de ação e reação. Ok? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que a balança funciona? Porque quando, Ana Lídia, eu vou me pesar... eu até queria voltar aqui e falar sobre isso. Vamos falar sério. Não façam isso com a galera do açougue. Mas, cara, quando tu vai perguntar qual o teu peso... Peso é força, amiguinho. A minha massa vai ser a mesma em qualquer lugar do universo. Agora, a força-peso, ela depende da estrela que eu esteja, do planeta que eu estou, porque depende da gravidade. A fórmula não é peso igual a massa vezes a gravidade? Então, neste caso, a força-peso, ela depende da gravidade. Na Terra, eu sei qual é a gravidade. Por que as pessoas falam que todo mundo pesa menos na Lua? Porque a gravidade da Lua é 1, alguma coisa, se eu não me engano. É muito pequena, gente. Então, todo mundo lá vai ser menos pesado. Por isso que tem que usar roupas pesadas para as pessoas não flutuarem, porque a sua massa lá, ela vai ser leve. Olha só que coisa para aquela gravidade, para aquele planeta. Então, presta bem atenção. Se alguém perguntar qual o seu peso, reavalie se a pessoa está perguntando sua força ou se ela quer saber a sua massa. E por que ela está perguntando isso? Eu, hein? Né? Mas se perguntarem, você fala sim. Meu peso é 600 newtons. Ok? 60 vezes 10, tua força é de 600 newtons, tu tem 60 quilos. Agora, se ela que você realmente quer dizer qual é a sua massa, você fala, minha massa é 60 quilos. Cuidado com a diferença de peso e massa, que são coisas completamente diferentes, ok? Peso é força. E quis voltar, porque como eu falei, a força-peso está sempre apontando para o centro da Terra. A normal é perpendicular à superfície de apoio. Então, muitas das vezes vocês vão ver esse comportamento. Ana Lídia, a normal não é ação e reação? Não. Mas algumas vezes, em alguns casos, a normal é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, qual é a fórmula, então, da normal? Se o peso é massa vezes a gravidade, a normal vai ser massa vezes a gravidade. Então, muito bem. Agora eu pergunto para vocês, voltei lá, como uma balança funciona? Como essa balança pode funcionar, gente? Alguém sabe me dizer? As balanças de farmácias que são mais comuns, elas medem a normal e não o peso. De fato, a normal é igual ao peso. Nesse caso, então, ela está te dando teu peso. Mas você só vai ver a sua massa, ok, galera? Cuidado, você vai fazer a sua massa, se quiser saber seu peso. Na verdade, a balança está medindo o meu peso ou minha massa? Pensem sobre isso, ok? Mas, como é que é o princípio da balança? A balança, ela tem molas. E aí eu faço uma força nessa mola e essa mola vai me determinar a força
que eu estou exercendo e vai me dar a resposta em massa. Ok? Muito confuso balança, né? Ficou agora. Então, vamos entender sobre a força que é exercida numa mola. Primeiro, vamos falar sobre hook. O hook, para a gente aqui no Brasil, e temos sim na ciência, né? Nós temos na física o nosso hook, ok? É a lei a lei de Hooke é uma lei quando deformamos um corpo elástico como uma mola, uma força restauradora surge. Para onde surge essa força restauradora? Alguém sabe me dizer? Aperta a lei que descreve sobre a elasticidade de um corpo, né? Quanta força foi exercida para deformar, por exemplo, um corpo elástico. Foi clara? Eu até anotei algo bonitinho, ó. Quando deforma a mola, a força vai aparecer para onde? Ela está sempre querendo voltar para o seu... Comprime, ela sempre vai querer voltar para o seu estado original. Se eu esticar uma mola, ela vai tentar voltar para o seu estado original. Então, a lei de Hooke, ela descreve a força que acontece em meios elásticos. Então, se é um meio elástico, ele tem que ter uma constante. Essa constante vai ser essa letra K que vocês estão vendo aí, ok? É a constante do material elástico. A questão vai te dar. Se ela não te der, é isso que ela está perguntando. E o X, Ana? Quem vai ser o X? Vai ser a variação dessa deformação. Ele não quer saber se o quanto você comprimiu ou esticou. Ele quer saber o quanto variou de distância. Essa variação de distância que eu vou colocar aqui no X. E daí eu consigo mensurar essa força que foi feita, que a gente vai chamar, essa força restauradora, que eu vou chamar de força elástica. E para terminar, temos aí, ó, força de tração, galera. Uma força que é exercida nos fios, ok? Eu tenho que ter um fio inextensível para que haja uma força-tração. Você tem um cabo onde ele está exercendo força em algum lugar, ou ele está segurando algo, por exemplo, que está pendurado. Pensa, olha para esse exemplo e pensa que aqui eu tenho um elevador. Isso aqui é o meu elevador e o elevador está preso por cabos, por fios, né? Esse cabo, que eu vou chamar de cabo inextensível, o peso do elevador está nele. A força-peso que ele exerce em relação à Terra também é sentida pela força-tração, no caso, que é a força que acontece nos fios. Então, existe uma força acontecendo ali, Ana? Existe. E a gente chama de forças que acontecem em fios e cabos como força-tração. Aqui eu poderia ter o exemplo de uma lâmpada, de uma luminária, e ela está presa por um fio, e esse fio, ele está recebendo a força de um peso efetivamente, então essa força-peso faz com que surja nesse fio uma força-tração, ok? E olha lá a gente falando de peso de novo, né? Tração igual peso, novamente. Então temos aí, galera, mais uma das forças que compõem as forças resultantes. Para a gente terminar, eu vou falar força de atrito. E é muito tranquilo de entender a força de atrito. Tenta fazer com que algo deslize numa lixa. Agora, tenta fazer com que algo deslize, por exemplo, num chão ensaboado. Ou então naquela pista de boliche, bem lisinha, sem grânulo, bem lisinho, uma superfície lisa. Isso é possível, Ana? Sim, isso é possível. Isso existe, o boliche está aí para mostrar para a gente que uma superfície dessa é real. E existe uma força que, para que algo entre em movimento dentro desse meio, ela acontece, que é a força de atrito. É uma força contrária à tendência do movimento. Então, como é que é isso, Ana? Tenta mover a mesa do lugar. Para tu mover a mesa que está parada do lugar, tu tem que romper com uma força. Se eu realizar uma força, estou realizando força, opa, mexi a minha mesa. Ou seja, eu venci a força de atrito estático. A gente vai entender melhor do que isso. Ela estava parada, ela estava estática. Para tirar essa mesa do lugar num chão onde é poroso, onde tem porosidade, eu estou vencendo a força de atrito que está sobre ela, força de atrito estática. Mas para realizar essa força, para fazer com que ela entre em movimento, eu tenho que realizar uma força maior. Então, você já parou para pensar? Por que você anda
e não sai deslizando por aí? Não, Ana, eu deslizo muito por aí, então a gente tem um probleminha. Mas se você consegue andar e você vê que você não desliza, é porque existe uma força que está resistindo ao teu movimento. E essa força é a força de atrito. Você imagina, já tentou andar num chão onde você não consegue exercer força? Num chão ensaboado, por exemplo? Você patina até quase cair se não se equilibrar. Ou seja, a força de atrito é uma força real no nosso dia a dia, tem a ver com superfície, repare que eu falei de várias superfícies, e com a quantidade de grânulo, de porosidade que tem essa superfície, ok? Quanto menos porosidade, menor o meu coeficiente de atrito. Ana, sim, tem que ter um coeficiente aí de determinação já do quanto eu vou ter de resistência num determinado meio ou não, numa determinada superfície ou não. Tá muito confuso? Então, olha só para essa fórmula aqui. A força de atrito é uma força contrária à tendência do movimento. Se eu estou tentando me mover ou mover algo do lugar, ou simplesmente andar e não sair deslizando, é porque eu tenho uma força que está resistindo ao meu movimento. Essa força contrária à tendência do movimento é chamada de força de atrito.